Pergunta, eu digo que o prazer é meu, pô, tá sendo chamado para dar uma entrevista aqui, conversar sobre negócios e tal, incentivar o pessoal, que é o propósito, tá? Até pelo qual eu criei o Instagram, porque eu vejo que tem muitas pessoas que desistem até, começam, na primeira dificuldade desistem e tem que entender que é um processo, né? Empreender é um processo. Então, eu quero mostrar pro pessoal que é possível e que qualquer um pode conseguir, não interessa de onde veio, sim, a intenção que ela tem, aonde ela quer chegar, onde ela quer ir. Que legal, cara, que legal. Então vai ser um papo super bacana que Ah, a com gente tá com certeza. propósitos alinhados aí e bora lá, bora lá. Ô, Iago, Vai para ser começar, eu gostaria sensacional. que você se apresentasse, cara. Bom, vamos lá. Meu nome é Iago Tellen. Eu tenho 18 anos na data atual, 1 de 9 de 2023. Comecei, eu tenho um negócio hoje, um trailer de lanche, vendo hot dog e hambúrguer. Eu, hoje, na equipe, tá eu, minha mãe e meu irmão, e agora, a gente colocou agora atualmente um funcionário junto com a gente. Então, são 3 anos já de negócio que a gente está no campo de batalha, que a gente está trabalhando aí. A gente começou bem no início da pandemia, então, quando dia 19 de março, exatamente 19 de março de 2020, a gente começou. O trailer foi na primeira semana que teve o primeiro lockdown aqui em Curitiba. Então, Sim, assim, sim. a gente começou, já não tinha ninguém nas ruas, já não podia sair, o pessoal tava com medo, não tinha movimento, todo mundo podia abrir o comércio mais ou menos. O nosso alvará permite começar a trabalhar a partir das 19. E Uhum, pelo decreto, você tinha que trabalhar até as 20. uhum. Então, abria às 19, às 20 tinha que fechar. Foi uma loucura, um tempo muito difícil assim, mas mesmo assim a gente foi tentando, se apertou um pouco nas contas. A gente começou, a gente tinha largado tudo, investido muito pesado. Então foi um processo que a gente teve que passar para colher os frutos lá na frente. E é esse processo que eu falo, que o pessoal às vezes não quer passar, é essa etapa que o pessoal não aguenta, e não vou dizer que não vai ser fácil para todo mundo, não vai ser fácil no começo, mas que lá na frente a conta fecha, lá na frente você colhe os frutos do trabalho. Quem Legal, continua, quem aguenta o processo. legal. Ô, Iago, mas antes de a gente falar do seu negócio, eu vi que você tem bastante conteúdo aqui para passar pra gente, para ensinar para as pessoas que estão ouvindo aqui que têm um sonho de ter o negócio próprio também. Mas, cara, eu quero te conhecer, né? Eu quero ver de onde você veio, como que foi a sua infância, a sua família aí, as suas experiências profissionais, a questão da escola, onde você estudou. Eu quero conhecer um pouco mais você e o Iago Bom, mesmo. bom, o Iago mesmo, tá, vamos lá. Como eu falei, né, 18 anos, muito novo. O que Uhum, aconteceu foi o seguinte, com 2 anos de idade, a minha mãe e meu pai se separaram. Por quê? uhum, Conta de uso de drogas. uhum, Problema típico na vida do brasileiro. Então foi aquele caso, mais um caso de mãe solteira, cuidando de 2 filhos. Eu tenho um irmão mais novo que mora comigo aqui hoje. Ele tem 13, eu tenho 18, são 5 anos de diferença. Então a minha mãe, a gente nunca passou necessidade de não ter as coisas em casa, mas nunca sobrou as coisas, uhum, nunca foi uma fartura. uhum, Então, pô, eu sempre via que minha mãe trabalhava muito. Pô, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava lá em casa às 6 horas, só tinha o tempo ali de, pô, dar uma arrumada, a gente já dava uma ajudada ali para limpar a casa e tal, mas mesmo assim ela tinha muita coisa para fazer e quase nunca tinha tempo. Eu via que era muito corrido, todo horário extra ela ia fazer, por quê? Pra conta fechar no final do mês. Pô, se a gente queria uma bicicleta, a gente não podia ter. Eu via meus amigos tendo computador, sempre falando de jogo e tal, e eu nunca podia ter. Eu vi o pessoal falando, pô, acho que eu vou trocar de celular. Eu falei, não, calma aí, cara, eu nem celular não tenho. Então, assim, a gente nunca passou necessidade de comida, mas nunca teve em uhum, fartura. E daí o que acontece? Sempre via minha mãe tendo muita dificuldade para ter as coisas, até porque foi sozinha, cuidando de 2 filhos e tal. E eu falei assim, desde novo, com 7 anos de idade, eu aprendi a fazer tricô com a minha avó, tricô e crochê. Então, quando eu ia para casa da minha avó visitar ela, que a gente sempre foi muito próxima, minha avó, né, por parte de mãe sempre foi muito próxima. Ela vinha ali para casa e tal, trazia os negócios de lã, eu ficava ali fazendo, aprendi a fazer touca, aprendi a fazer cachecol, e daí com isso eu ia fazendo. E o pessoal, a minha avó sempre mexeu com feira. O pessoal chegava ali e falava, ó, que legal, né? Que bonitinha, a pessoa com 7 anos de idade estava fazendo já os negócios. E eu lembro que eu fazia dinheiro já com 7 anos de idade, porque o pessoal achava bonitinho. Então, pô, eu uhum, vendia touca, vendia cachecol, fazia no tear o cachecol e eu uhum. vendia. Então, com 7 anos de idade, tive o primeiro contato com o empreendedorismo, podemos dizer assim, que eu Sim, já sim, estava vendendo algum produto. que legal. Com 12 anos de idade, eu consegui uma máquina de cortar grama. Então, com 12 anos de idade, eu saía na vizinhança oferecendo, falando, eu posso cortar tua grama? É tanto. E o pessoal também, por ser novo, por ser dali da vizinhança, ia lá e deixava eu cortar. Então, ali eu comecei a ver realmente como fazer dinheiro, porque ali já não era um negócio que eu tava fazendo só porque as pessoas achavam bonitinho, não, eu tava prestando um serviço. Uhum, E ali foi acontecendo tal, e até que com 14 anos,
A gente se mudou aqui pra Curitiba, a gente já morava em Curitiba, na verdade, mas lá no Osternac. Aí a gente veio aqui pro Uberaba. Aqui no Hum, Uberaba, a gente tinha um amigo nosso que tinha um trailer de lanche. E ele tava indo embora daqui, tava voltando lá pra Minas e falou: Ó, eu preciso de alguém pra assumir. A gente nunca tinha mexido com lanche, a gente não tinha nenhuma noção de administração, nem de gestão, que é o que mais uhum, pega no negócio. A gente pegou na uhum, louca mesmo, falando assim: vamos assumir esse negócio, vamos ver o que acontece. Porque eu sabia que qualquer coisa que você fizesse pra você dava mais dinheiro do que trabalhar para os outros. Então a uhum. gente largou tudo, minha mãe pediu demissão, ingressamos nesse negócio. Então a gente decidiu ingressar sem ter noção, sem conhecer, sem nada, na louca mesmo. E veio essa tal dessa pandemia, que Caramba, foi cara. o momento assim, mais difícil de tudo. Só que a gente já tinha arriscado tudo. Então foi um momento, nossa, de muita aprovação. Eu lembro que na rua onde eu atendo, tinham 10 trailers. De Nossa. um ponto A até um ponto B, assim, acredito que deu uns 5 quilômetros. Tinha uns Uhum. 10 trailers. E hoje tem 4. Então, assim, 6 trailers fecharam Em por causa três da pandemia. anos. Em 2 anos, né? 2 anos Dois de anos. pandemia. Pandemia. Então, e a gente tá ali, a gente continuou, tá? Hoje eu ensino o pessoal a como conseguir, como conquistar, como perseverar, apesar das dificuldades e tal, porque se eu conseguir, qualquer um consegue, qualquer um pode, entendeu? É Uhum. isso que eu tento passar lá. Nossa, Acho Iago, muito que legal, cara. Que sensacional. legal. Então, você já teve contato com o empreendedorismo, principalmente com vendas, que é cara, a principal tarefa de uma pessoa que quer ter um negócio próprio, né? É ter essa habilidade de venda. Se não tiver, vai ter que arrumar uma pessoa para ajudar nesse sentido, porque senão o negócio não vai, não tem como. Mas com 7 anos você já teve essa experiência aí junto com sua avó, já começou a ver a questão de produzir um produto, de entregar, de fazer isso, a força do trabalho, né? Que legal, cara, que bacana. E começou bem cedo, né? Bem Bem cedo, cedinho. Que legal. Por bem questões de cedo. necessidades ali, também junto com vendo a sua mãe, né? Que eu creio que foi um período, acho que difícil aí para vocês aí, Com né? certeza. O seu irmão é mais novo aí, 5 anos mais novo, então é, ele era, nossa, não tinha nem condições de ajudar às vezes também vocês aí, né? Agora acho que deve estar até ajudando um Não, pouquinho, né? agora ele ajuda aqui nas coisas, nas tarefas diárias, nas tarefas do negócio. Ele pega um pouco aqui em casa para produzir algumas coisas, mas, que Uhum, nem você falou, a questão era eu ver porque não tinha o que fazer mesmo. Minha mãe tinha que sustentar os dois, os pais não foram presentes, né? Os dois, são pais diferentes, o meu e o do meu irmão, mas os dois eram envolvidos com droga. Minha uhum, mãe no começo não sabia, claro, se envolveu e descobriu depois de um tempo. uhum. E daí, por essa questão, também nunca recebeu pensão, então, tipo assim, a minha mãe literalmente bancou dois filhos sozinha. Não teve apoio mesmo. E daí, até por isso eu não falo sobre isso no meu Instagram, na verdade, eu tô falando aqui só pra você, tá sendo a primeira vez que eu tô expondo esse lado da história, Uhum. porque eu acredito que não tem que ficar se vitimizando, entendeu? As coisas acontecem como tem que acontecer, e se não tivesse sido assim, com certeza hoje eu não teria descoberto nem ido pra esse rumo. Não teria visto a necessidade de empreender para tentar coisas melhores, tentar buscar coisas melhores, níveis melhores. Que Então legal, Iago. eu acho que as coisas acontecem como tem que ser mesmo. Sim. Ô, Iago, e assim, cara, você fala assim de contar, e é bom contar história, cara. Sabe por quê? Porque história conecta com outra história. Quantas pessoas que vão ouvir a gente aqui, espero que cheguem o máximo de pessoas possível, né? Essa é a ideia do nosso projeto, que está ainda só começando, mas daqui para frente eu espero que cheguem muitas pessoas, chegando em pessoas que estão próximo da sua história. Porque é aquilo, quando ela vê que você está fazendo tudo que você está fazendo, e tenho certeza que depois daqui, quem não te acompanha vai começar a te acompanhar no Instagram, vai É, falar, sim. cara, eu tô também nessa, e você acabou de falar uma palavra aí, cara, que é vitimismo. Eu não preciso me vitimizar. Porque tem pessoas dando certo com essa mesma trajetória que eu tô, né? E quantas famílias devem estar assim? Quantas famílias? Então, você já começa dando um exemplo assim, nem querendo dar exemplo, mas só contando essa história, acho que dá certo, cara. Você tá começando e eu vejo os seus conteúdos, cara, tá show de bola, e a gente vai explorar um pouco mais isso aqui nesse bate-papo. Isso Mas aí, eu isso aí. queria só entender um pouco esse começo de vocês, né? Esse começo onde vocês receberam esse convite, essa oportunidade, que assim, empreender ou você empreende por necessidade ou por oportunidade, né? No seu caso, eu tô vendo que foi uma oportunidade, Uma junto com oportunidade. necessidade, um pouco de necessidade, né? Porque você já viu esse caminho. Eu queria saber sobre esse começo, como que foi esse começo, assim mesmo na prática, como que foi? Você falou que não teve plano de negócio, não teve planejamento, mas Não, como que, nada, nada. como que foi feito? E outra, você falou assim, vamos continuar nessa porque aí tem bastante conteúdo. Como que foi esse começo? Bom, o começo mesmo, o que acontece? A gente recebeu a proposta, ele falou assim, ó, eu tô indo pra Minas, é,
eu vou deixar o trailer, não tem, né? Tô oferecendo para as pessoas, mas, cara, quem quer trabalhar? Muitas vezes as pessoas nem têm noção que tem como você viver e fazer isso, fazer a venda de lanche, por exemplo, uma coisa lucrativa, a venda de comida uma coisa lucrativa. Então a gente recebeu a proposta, como a gente já sabia que vender alguma coisa dava muito retorno, tanto eu quanto a minha mãe, porque Uhum. a minha mãe sempre foi apaixonada por doce, fazer doce. Eu digo que ela amava fazer comida, só que o outro lado da história, não salgado, e sim o O doce. Mas mesmo doce. assim a gente recebeu a proposta e falamos assim, cara, vamos arriscar, porque a gente já sabia que dava retorno, só que, claro, a gente não tinha noção que tinha que trabalhar tanto, primeiro, não sabia que tinha que trabalhar tanto quando você começava a empreender, e não sabia que tinha tanta coisa que você precisava aprender em relação à gestão e em relação ao tratamento de cliente, atendimento, ou até desenvolvimento do vendedor mesmo, das pessoas que estão Perfeito. trabalhando. Uhum. Porque quando eu comecei, a gente mal falava, eu mal falava boa noite para os clientes. Sim. Era uma timidez, eu nunca tinha estado em frente, à frente mesmo de um negócio, vendendo diretamente para as pessoas. Então foi um desenvolvimento para mim. Hoje estar falando na frente de uma câmera, gravando vídeo, é um total, eu digo que é uma total superação mesmo. Você Que se legal você falar isso, cara. desenvolver totalmente. Uhum. E daí, bom, o começo foi lá. A gente recebeu a proposta falando assim, ó, tem tanto, parece, eu não lembro certinho, mas parece que foram um mês. Um mês que ele falou assim, ó, eu ensino o que vocês precisarem saber sobre produção de lanches. Falei, então beleza. Ele foi lá, ele ensinou a minha mãe, na época eu estudava, eu tinha Uhum. 14, então eu tinha 14 para 15, eu Uhum. estudava. Então o que acontece? Minha mãe passou um mês aprendendo com ele como faz o lanche, como é que faz compra, os fornecedores, tudo isso a gente já conseguiu. Uhum. Aí tá, E um beleza, mês pegou toda essa parte aí da mecânica e da operação do carrinho de do lanche. carrinho, Uhum. exatamente. Então foi um mês aprendendo com ele. Só que daí o que acontece? Ele ensinou o por cima, né? Uhum. O O básico, mais né? grosso, exatamente. Como é que você fazia o lanche, como é que tá? Mas daí como é que acontece? Pegou o negócio? Beleza. Tá, e como é que faz para separar o dinheiro? Como é que eu faço para saber o que é da empresa e o que é meu? Como é que eu faço para fazer compra de estoque e não sobrar muito insumo para vender certo? Como é que eu faço para sempre estar com cliente na loja? Como é que eu faço? Então entra, cai um monte junto com o negócio, vem um monte de coisa que você precisa aprender. Perfeito. Então, esse é o principal ponto de começo. Que eu falo, pô, a diferença entre você pegar um negócio, com um plano de negócio, que nem você falou, estruturado, para você pensar no que tem que ser feito, nas etapas que você vai passar. Mesmo assim, não sai exatamente como você planeja, mas Sim. já é mais assertivo. A gente Uhum. simplesmente pegou, arriscou, caiu no nosso colo o negócio, uma oportunidade junto com necessidade, que nem você disse, e as coisas vão acontecendo. Por quê? Eu acho que é mais importante, na minha opinião, é mais importante você começar e ir ajustando do que você sempre ficar arrumando desculpa, falando, pô, eu preciso esperar eu ter mais isso, eu preciso esperar eu aprender mais isso, eu preciso esperar eu ter esse conhecimento para começar, porque você nunca vai começar, você nunca Nunca vai se vai estar achar pronto, né? realmente pronto. Uhum. Exatamente. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aí começou você, sua mãe e mais uma pessoa que você falou que eu esqueci. Não, no Desculpa. começo era meu irmão. No começo mas ele ajudava, ele ajuda só aqui em casa, só na produção, lavar a louça, Uhum. Que porque legal. negócio gastronômico dá muita louça. Então, Uhum. na linha de frente mesmo, atendendo os clientes e servindo, é só eu e minha mãe, Você e sua lá no mãe. trailer. Uhum. Começaram lá juntos, né? E como que foi? Como que foi Conta um pouquinho da relação de vocês dois ali nesse começo, aprendendo tudo na raça e fazendo tudo isso. Como que foi assim, ali no dia a dia, na prática ali mesmo? Quem que foi fazendo, quem que tomou conta de uma coisa, você foi atrás de outras coisas? Como que foi a divisão ali de tarefas? Ou todo mundo fazia tudo, fazia tudo? Como que foi? Começo, todo mundo fazia tudo. Não tem como dizer que tinha separação, porque, que nem eu falei, a gente pegou o negócio, não entendia nada de gestão. Agora sim, a gente estruturou o que cada um tem que fazer, qual setor cada um vai cuidar. Ainda assim, tem muitas coisas que na verdade, sim, a minha mãe, ela teve coragem de começar o negócio, ela decidiu, né? Porque a decisão final, mesmo assim, foi dela, mesmo eu sabendo, já tendo uma experiência ali como empreendedorismo, a decisão foi dela. Então, o que Uhum. acontece? A gente começou. E eu não dava muita bola pro negócio. Eu posso dizer que eu não focava tanto assim, eu não esperava tanto resultado. Mas daí começou tal, eu fui vendo, e daí ela fica na chapa. Eu cuido mais do atendimento, vendas e montagem dos lanches. Então eu monto e ela só esquenta o lanche, prensa e entrega. Beleza, isso sempre foi assim. Uhum. E daí o que acontece? A gente tal, eu via que o dinheiro entrava, não sabia quanto sobrava, não tinha clareza dos números. Então, sempre ela produzindo, eu ajudando ali, mas eu via que as coisas eu não tinha, eu não via resultado, eu não via muito resultado no começo e tal. Eu falei, não, peraí.
eu preciso começar a entender, porque daí você começa a ver que começa a entrar um dinheiro, você começa a ver que aquilo dali realmente dá retorno e você precisa estruturar aquilo dali então. Eu preciso que aquilo dali seja a minha fonte de renda rentável, mas eu preciso entender e fazer com que isso realmente seja estruturado e perdure ao longo do tempo. Uhum. Aí eu comecei a tomar a frente. Eu comecei a ir atrás de conhecimento, eu comecei a cuidar do administrativo, eu comecei a separar o comercial, comecei a separar a questão da operação, o operacional, e daí no começo todo mundo fazia tudo, já comecei a dividir. Falei, ó, isso daqui vai ficar pra vocês, isso daqui vai ficar pra mim, isso daqui vai ficar pro meu irmão, né? E daí começa a separar isso daí, mas eu sempre com o olhinho em tudo. Mesmo, pô, eu falei, não, o Nick vai cuidar disso daqui, mas quando ele fazia, eu tinha que ir lá e rever se estava tudo bem feito, se estava certo. Porque, por exemplo, o trailer hoje é comigo, hoje é com o funcionário, quer dizer, mas antigamente ele tinha que limpar. Então, pô, foi limpar o trailer, tem que repor as coisas para trabalhar à noite. Batata palha, o milho, o refrigerante, tudo isso daí tem que repor. Só que se ele não repor, falta pra gente. E o trailer não é na frente de casa, então você tem que ir até o ponto. Aí vamos supor, pô, ele não repôs o negócio. Porque acontece. É difícil lidar com pessoas, é difícil. Tô Sim. percebendo isso. Uhum. Daí o que acontece? Pegou, não repôs o negócio. Eu sempre tinha que ir lá e ficar revendo, refazendo isso daí. Porque eu também não sabia nada sobre gestão de pessoas, agora que eu tô aprendendo um pouco mais. Então agora eu comecei a explicar tanto a importância da pessoa repor e o que as consequências dela não repor, pro que porque acontece caso ela não faça. Porque atrasa todo mundo. Quando a pessoa não faz o que ela tem que fazer, o processo dela bem definido, atrapalha todo o resto da operação. E a principal diferença de agora, por exemplo, pro começo é essa daí, não ter essa questão de tanto a cabeça para separar as coisas. Falar, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Então no começo a minha mãe aprendeu lá, um mês de negócio, ela aprendeu tudo, e daí ela simplesmente chamou, ela largou o emprego, né? Largou o emprego porque ela não estava conciliando, falou, Uhum. Iago, vamos assumir isso daí. Aí ela cuidava dos lanches, ela cuidava de fazer e preparar tudo. Eu sempre no atendimento, até hoje fico no atendimento, aprendi a fazer os lanches. Também sei cuidar da chapa, mas ela assume esse controle. E daí eu no atendimento, vendendo, oferecendo o produto para os clientes, servindo eles na mesa, limpando ali. E daí isso foi acontecendo e tal. No começo, sempre muito fraco. No começo foi bem fraco, como eu falei, pandemia e tal. Então eu até agradeço, porque hoje nosso ponto fica na frente de um baile. Então Uhum. o movimento que sai da frente do baile muitas pessoas simultaneamente. Então Muito assim, fluxo de cliente aí, né? se fosse no começo, a gente pegasse esse negócio sem ter noção de como manusear os alimentos, sem ter noção de como é, agilizar a tua operação, as coisas teriam sido muito difíceis. Então eu falo que mesmo sendo complicado no começo, Deus fez as coisas exatamente como tinha que ser. A gente pegou a pandemia, o processo da pandemia foi pra gente aprender a trabalhar. E quando voltou o baile, depois de 2 anos fechado, que a pandemia passou, deu uma estabilizada, voltou ainda, tinha capacidade reduzida de pessoas, mas mesmo assim começou a funcionar. E daí as coisas foram acontecendo, voltando. Quando voltou, a gente já sabia mexer, a gente já Já sabia tinha. trabalhar, a Que gente já tinha uma legal. experiência. Então as coisas Uhum. fluíram muito positivamente aí, como tinham que ser mesmo. Que legal, cara, o significado que você deu aí pra pandemia, pro negócio de vocês, porque eu acho que tá aí o ponto, assim, da mentalidade, né? Se dá o significado certo para as coisas. Sim, E depois que você dá o significado, todas as suas ações e atitudes vai ser conforme esse significado que você deu, né? Olha a clareza que você tem. Pô, se fosse no começo e viesse muito cliente, a gente ainda não tendo todo o conhecimento ali de fazer o produto ali, talvez daria errado. Poderia queimar a exatamente. cliente, né? Com certeza. Poderia. Então, vocês dão significado aí para a pandemia, que foi um processo de aprendizado, isso é muito legal, cara. Muito legal. Isso tem a ver com mentalidade, né? Ah, com certeza. Não, eu procuro hoje em dia, eu procuro sempre dar um significado a alguma coisa. Até mesmo nas coisas mais simples. Quando você sai de casa, por exemplo, sai de casa, por exemplo, e esquece aquele negócio, tem que voltar pra casa. Pô, você sai xingando, reclamando, fala, nossa, caramba, cara, esqueci o negócio. Não, cara, peraí, se você esqueceu o negócio, você teve que voltar, é porque se você tivesse ido, você poderia ter sofrido um acidente, alguém poderia ter te assaltado, alguma coisa. Foi livramento de alguma coisa. Então, Uhum. pra tudo, literalmente tudo, eu acho que tem um porquê. E a pandemia, no meu caso, eu não tenho dúvidas que foi isso. Que foi Deus preparando, que Deus ajeitou certinho como tinha que ser. E até mesmo para testar. Se, pô, a gente saía de casa, preparava tudo, porque a gente, pô, com o cara, minha mãe passou um mês aprendendo e ainda tinha baile. Então ela viu Uhum. que, caramba, nossa, vendia e tal. As coisas fluíam. E daí, quando vem pandemia, preparado com aquela base de que ele tinha, a gente preparava tudo, pô, chegava lá 3 lanches da noite. Nossa meta era 8 lanches da noite e não batia. Nossa, nos 3 primeiros meses não bateu. Foram vendendo 3, 5 lanches na noite. Quando batia 8, nossa, era uma felicidade enorme. Agora imagina, você produzir tudo, porque quem olha o trailer de lanche de longe,
fala assim, ó, só trabalha de noite. Nossa, o que eu Sim, escuto isso, ganha dinheiro muito fácil, só trabalha de noite. Falo, não, peraí. Aí eu comecei a mostrar até esse lado dentro do Instagram, que você produz tudo durante o dia. A salada não vem cortada, a salada vem preparada, a carne que você usa, tanto a alcatra que a gente tem, o frango, tudo, a calabresa, não vem desfiado, não vem cortado. Então você precisa produzir tudo, pão, maionese, tudo tem que fazer. Para você produzir tudo isso, passar um dia inteiro produzindo, para chegar lá à noite, passar a noite toda também, para vender 3 lanches, era muito desanimador. Então foi um período de provação. Foi Deus falando, cara, eu vou te dar muita coisa, mas você tá pronto para passar por isso, para receber? E aí a gente passou por esse processo e agora estamos colhendo os frutos, que é o que muita legal. gente não quer fazer, passar por esse processo. Sim, sim, concordo plenamente. Na verdade, as pessoas começam assim. é, Cara, a maioria das pessoas que quebram, ela começa pensando em algo que tá dando dinheiro, né? Em algo que a outra pessoa tá dando certo. E às vezes no dia a dia, aquelas atividades diárias, cara, ela não gosta de fazer. E às vezes não vai estar feliz no negócio. Então, quando vem esses momentos difíceis que o empreendedorismo tem, não tem jeito, não tem como escapar desses momentos, a pessoa desanima, a pessoa desiste, porque é difícil. Começo, então, o primeiro degrau é gigantesco. Você tem que, cara, montar a sua escada para você subir ele. Não tem nem escada, você vai ter que montar ali no caminho, ajustando os degraus e para subir esse primeiro, que é muito grande, cara. Muito grande. E as pessoas. Por isso que, assim, uma das coisas que eu falo bastante aqui, Iago, é a pessoa entender tudo isso antes, sabe? No seu caso, não. No seu caso, você teve que pegar junto com sua mãe a oportunidade, mas você tem a mentalidade que é muito boa para o empreendedorismo, né? Você já veio já com algumas experiências, mas tem pessoas que, às vezes, por isso que eu falo, as pessoas precisam entender, né? Essa questão de trabalhar com tudo isso no interno primeiro, para depois começar a empreender, né? Achar quem, né? Ter a verdadeira identidade para depois achar algo que ela gosta de fazer. Porque a chance Exatamente. disso dar certo é muito maior do que, às vezes, ela começar por algo que só tá pensando em dinheiro, ou que uma pessoa tá dando certo, ou às vezes gosta de fazer uma coisa e só por isso vai começar um negócio. Aí depois, quando começa o negócio, sabe que é muitas tarefas, é muitas tarefas. Exatamente. Vamos supor, é uma pessoa que gosta de fazer bolo. Quando ela for empreender fazendo isso, não vai ser mais só isso. Vai ser várias coisas, muitas Exato. E coisas. daí a pessoa gosta de fazer um bolo, sabe que o trabalho é para aquele um bolo. Agora, pô, você produzir 10 bolos, por exemplo, trabalho é muito Aumenta mais trabalho, muito, né? entendeu? Aumenta muito. Então, pô, Uhum. é isso que as pessoas não olham. Elas falam, não, peraí, eu gosto de fazer bolo? Tá, mas você gosta de fazer bolo pra você, comer com a tua família, ou alguma coisa pro café da tarde. Você produzir, levar isso como um uma profissão mesmo, são coisas diferentes, muito diferentes. Uhum. Uhum. Que É isso que legal, eu que tento legal. mostrar. E qual que é o nome de sua mãe? O nome da minha mãe é Sirlene. Sirlene? Guerreira, hein, Sirlene cara? Selden. Essa é, nossa, admiração total por ela. Uma Como que é a pessoa relação de que, vocês aí hoje em dia no carrinho, hein? Como que é? Porque assim, assim, é mãe e companheira de trabalho, é sócio, sócia, né? sócio. Como que é a relação? Olha, posso dizer que hoje é muito boa. Hoje é muito boa. Mas alguns anos atrás teve. Nossa, a gente brigava muito, muito. Era discussão atrás de discussão. Eu acredito que teve um processo, né? Por eu ser adolescente e tal. E não. Uhum. Querendo ou não, a cabeça do adolescente é uma coisa louca. Você acha que tem razão em tudo, você acha você acha que sabe o que é melhor pra você. E daí Sim, começa aquelas discussões bestas. Tipo, pô, já sim. pensei até em morar com meu pai, só pra você ter uma noção. Aham. E Onde chegou, daí né? acontece as coisas e tal. Hoje em dia, pô, eu tenho uma cabeça muito mais centrada, até porque eu não tenho vontade de fazer umas coisas nada a ver, assim, eu sou muito, Tranquilo. sei muito bem o que eu preciso fazer, o que eu não posso fazer, e tal, o que vai me levar para um caminho bom e o que não vai. Então, nessa questão já melhora muito o relacionamento, porque você não tem umas ideias loucas de querer fazer um negócio nada a ver, assim. Então é muito mais fluido e hoje a gente brinca muito. O mais pesado, assim, que eu acho que até o que define, porque tem pessoas que falam, pô, empresa familiar não dá certo, empresa familiar não tem como porque você envolve família, dinheiro, negócios, são coisas diferentes. Eu falo, não, beleza. Só que assim, tenha momentos para você falar sobre momentos pra você falar sobre a tua família, tem um momento ali de intimidade, tal. E hoje, a gente sabe dividir muito bem. Tanto que eu falo assim, ó, mãe, a gente vai conversar sobre isso daqui. Por quê? Como eu tomei a frente do negócio, como eu sou o cabeça da operação, cuido tanto do comercial, administrativo, o financeiro, eu cuido da parte operacional também, eu sentei com ela e falei, ó, mãe, a gente precisa, por exemplo, separar o dinheiro da empresa. Ela, Iago, porque não tem como, não sei o que e tal. Eu falei, não, mãe, peraí. Eu falei, ó, a gente tinha uma vida trabalhando para os outros. Eu falei, a gente assumiu um novo cargo, um novo patamar de vida. Falei, agora calma aí, a gente precisa cuidar disso daqui e falei da importância.
Então a gente estabelece relações e momentos também para falar sobre diversos assuntos. Então a Uhum. gente vai começando a separar a questão da familiaridade. Por quê? Porque isso daí mantém, mesmo que você vá falar sobre assuntos difíceis, pô, uma tomada de decisão. Eu preciso investir no negócio aqui pro trailer. A gente vai ter que liberar uma grana, investir aí, deixar aí algum dinheiro para depois ele retornar. É difícil falar sobre isso? Dá um pouco de discussão? Beleza, mas está dentro do momento de falar sobre o negócio. Não é para Uhum. envolver sentimento e nem relação de mãe e filho aqui, que é sobre negócio mesmo. Pessoas falando de dinheiro, de negócio, planos para o futuro. Beleza, então tem esse tempo. Então, quando você separa, não tem briga, não tem discussão, você consegue fazer as coisas fluírem muito mais naturalmente. E é isso que eu falo. No começo você não tem isso. Com o tempo de negócio, sua cabeça vai mudando, você vai entendendo a importância de estabelecer isso e todas as coisas vão se encaixando, as peças vão se encaixando, tudo vai melhorando. Hoje em dia eu passo praticamente 24 horas com ela, porque acordo, tô na mesma casa, a gente passa o dia inteiro produzindo junto, à noite vai trabalhar junto. Meu Deus, se não desse bem, se a relação não fosse boa, eu tava lascado. Mas que legal que você falou, Iago. É aquilo que você falou, separação, você separa. Tem momentos que é para falar do negócio, vocês estão ali no papel de ser sócios, ser amigos de trabalho e tem que falar sobre negócio. Nesse momento, vocês assumem esse papel, né? Sim. Não vão envolver. É difícil, cara, porque a gente é um só, não tem como. Nossa, é muito Mas a difícil. gente ter essa clareza, vamos supor, né? Às vezes, assim, no meu processo que às vezes eu faço aqui de coach com as pessoas, cara, eu tô aqui, você tá aí. A gente tem esse papel. Se você quer falar sobre outras coisas ou quer algum conselho de amigo, alguma coisa assim, a gente senta naquela outra cadeira. Que aquela outra cadeira, aí sim, a gente pode ser amigo, aí Sim. pode ser mentoria, aí pode ser consultoria, mas aqui não. Nessa cadeira, nesse espaço, né, a gente está fazendo esse processo, né? Porque para a gente dividir um pouco, até para nosso cérebro entender isso, para não misturar muito. E isso é bem legal que você falou, cara. Acho que é a primeira pessoa que falou nesse sentido. Aqui a gente está falando sobre isso, né? É difícil separar? É difícil separar, né? A gente não tem jeito, a gente é um só. Mas se a gente tem a clareza de falar assim, ó, agora eu tô falando como sócio, tá? Eu tô falando como sócio. E como sócio, eu preciso falar desse jeito. Sim. Porque pro negócio ir em direção a que seja bom para todo mundo. Principalmente para a Até, família, né? até porque imagina, um menino, vamos falar assim, um menino de 18 anos, chega para uma mulher de 40 e fala assim: Ó, você tá gastando muito. Não dá para Sim, você gastar isso que você tá gastando uma pessoa que trabalhou a vida toda para sustentar dois filhos, não teve ordem de ninguém. Chega pra pessoa e fala assim: Ó, não, você tá gastando muito. Aqui você tem que parar, reduzir um pouco enxuga. esse custo e, cara, divide melhor o dinheiro. Isso daqui é da empresa, isso daqui é teu. Então imagina o tanto de briga que teria. É por isso que eu falo. Hoje em dia eu posso dizer que a nossa relação, cara, não acontece essa discussão em momento nenhum. Em momento nenhum. Por quê? Porque eu chego pra minha mãe e falo: Mãe, é isso, isso, isso. Você precisa parar de gastar um pouco, mas eu tô te falando isso como pessoa que tá pensando no negócio, como empreendedor mesmo, como pessoa que quer fazer o negócio crescer. Então não é pra você levar como eu querer controlar a tua vida, como eu querer fazer você parar de colher os frutos de tudo que você plantou durante 40 anos. Não, não é isso. Eu simplesmente tô falando, se você fizer isso, é melhor pro negócio. Então entenda a diferença de eu estar te mandando, de eu estar te obrigando a fazer alguma coisa, para estar te explicando a importância de fazer isso. E daí pronto, aí acabou qualquer discussão, qualquer problema que venha a ter por você falar alguma coisa. Já é levado num outro, até no outro sentido, acho que dentro da cabeça dela mesmo é um outro sentido, que ele fala, não, ele não tá querendo mandar em mim. Ele tá pensando e me alertando sobre um possível problema que pode vir se gastar dinheiro demais, o dinheiro que não é meu, o dinheiro que é da empresa. Então aí acabou os problemas, se você tem bem definido isso daí. Que legal. E que legal, cara. Que conhecimento aí, passando aqui pra gente que tá aqui no Empreender Mais, para quem tá escutando também. Porque assim, Iago, a questão familiar de empresa é muito grande no Brasil. Mais de 90% de pequenos e médios negócios são feitos de famílias. Tem essa relação de família, mais de 90%. E você deve acompanhar o tanto de empresas que quebram no Brasil. Nossa, Então, uma empresa que quebra, a chance de dar errado numa família é muito grande. Mas esse conhecimento que você está passando aqui pra gente é muito legal, porque assim, cara, na relação, sabendo que 90% das pequenas e médias empresas são feitas de família, então a gente precisa, de alguma forma, falar algo aqui que orienta essas pessoas. E você já falou algo legal. Tenha os papéis definidos para, na hora de conversar sobre família, conversa sobre família, negócio sobre negócio. Porque, assim, o que mais acontece em relação, assim, família dentro de negócio é essa confusão de hierarquia. Porque aí na sua casa, a hierarquia é sua mãe e você. Você tem que sim, respeitar ela o tempo inteiro, né? É assim. No negócio, às vezes o que acontece? Pode ser que isso mude.
O Exatamente. filho vai Exatamente. ter que dar mais ordem, vai ter que se posicionar mais, vai ter que dar mais orientação, vai ter que mostrar o caminho, vai ter que chamar a atenção. Então aí tem a confusão da hierarquia. Aí tem, porque a gente tem o nosso ego também. A gente tem Exatamente. as nossas Exatamente. questões individuais, né? Mas, cara, isso que você já falou, a gente já pode pensar em como fazer, do jeito que dá para fazer, né? Nessa questão da hierarquia. Ó, no negócio, eu vou orientar, eu vou fazer isso, porque eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou buscando conhecimento. Então, tem que ir nessa direção. Tem que ir nessa direção, né? Tudo bem que você é minha mãe, tudo bem que é isso, mas é isso. Sim, Cara, que exatamente. legal. Que legal, cara. Que Exatamente. E legal. é essa palavra, exatamente essa palavra. Eu não tinha buscado ela ainda, mas é exatamente essa palavra que pega muito a questão da hierarquia, que eu quis falar. De chegar pra ela e falar, mãe, não dá pra você usar o dinheiro desse jeito, porque, mas peraí, quem que é você pra me mandar, pra falar alguma Uhum, coisa? Tem muita gente uhum, que fala isso, ai, ela vai falar isso. Não, aí que é importante a questão do papel, porque eu tomei a frente da empresa. Cara, ela decidiu começar, tem pessoas que chegam pra mim e falaram assim: Nossa, Thiago, você tá ensinando sobre empreendedorismo, você tá falando isso, sendo que foi tua mãe que começou o negócio. Eu, não, peraí, cara, ela começou realmente. Só que hoje, quem toma a frente, quem fala com os clientes, quem vai atrás de novos clientes, quem faz a divulgação no Instagram, quem cuida do operacional, quem tá gerindo o funcionário que tá com a gente, é eu. Então, assim, você pode falar o que quiser. Hoje eu tenho a cabeça de empreendedor. Eu sei uhum, como funciona. Por quê? Porque eu tomei a frente, eu tô cuidando do financeiro, eu administro tudo. uhum, Então, eu tomei a frente. E daí que vem. Quem sabe mais sobre o negócio vai mandar mais, vai falar mais, vai explicar mais, vai ter que tomar decisões. E aí uhum, que tá a questão. Mesmo que eu seja mais novo, mesmo que eu seja filho, dentro da empresa, aquilo que você falou, eu sei o que é melhor fazer. uhum. E aí tá a total diferença. Que A legal, questão da cara. hierarquia pega muito. Que legal, que legal. E eu acredito muito, quanto mais eu tô aqui dentro do projeto Empreender Mais, de todo o que eu já passei com a minha empresa, né? E tudo que eu estudo sobre empreendedorismo, converso com pessoas, eu vi, cara, eu tenho noção, claro, agora que existe a pessoa que abre o negócio e existe o empreendedor, né? O empreendedor, às vezes, normalmente, ou às vezes, ou ele não tem necessariamente que ter um negócio. Ele é a pessoa que faz do próprio jeito. É a pessoa que quer seguir um caminho, quer fazer diferente, quer ampliar, quer inovar. O empreendedor é esse. E às vezes o empreendedor pode estar dentro de empresas também. Só que Sim, a pessoa que abre o negócio, que ela para dar certo, cara, ela tem que virar empreendedor. Ou tem que agregar uma pessoa que é empreendedor junto com ela. Porque senão, ou vai dar errado, ou vai quebrar, que muitas empresas estão quebrando, ou o negócio dela vai ficar sempre ali, naquele sempre na mesma coisa. patamar. Tudo bem, se a pessoa quiser isso, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas se quiser ampliar, escalar o negócio, tem que começar a ter essa mentalidade empreendedora, né? Que não é só mais abrir o negócio, ou agregar uma pessoa, que é no seu caso, que quer inovar, quer buscar, quer fazer isso, quer fazer o caminho, quer criar processo, quer estruturar, quer lidar com venda, quer lidar com cliente, fazer o que você está fazendo na rede social, que é muito importante para todos os negócios. Negócio que não fizer isso que você está fazendo na rede social, cara, não vai. Daqui para frente não Não vai. vai, né? Exatamente. Todas as pessoas estão falando isso, os grandes empreendedores estão falando isso. Se o seu negócio não tiver conexão, né, com você, com quem está na frente, junto com seus clientes, cara, vai ser difícil, porque a concorrência está muito Difícil. grande. Está muito Exatamente. grande. E como é que Mas, você vai cara, se que legal. destacar? Esse é um ponto. Que legal a gente ter falado sobre isso, porque é um ponto muito importante aqui. Muito, muito importante. Eu É, até, olha, o que eu sempre falo, eu falo, pô, às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio para as outras pessoas. Eu sempre falo isso, mas eu nunca tinha olhado pra esse lado da história. Eu nunca tinha percebido que pode ter outras pessoas com dificuldade nesse ponto, porque pra mim é tão óbvio. Pra mim hoje em dia, né, se tornou tão óbvio. E agora eu tô vendo a importância de falar até sobre isso mesmo. Vou começar a dar umas dicas disso daí no meu Instagram lá, começar a mostrar o sensacional, pessoal esse Iago. lado da história. Cara, é isso, cara. Porque assim, Iago, cara, é uma das grandes dores. É uma das grandes dores que a gente levantou aqui no projeto Empreender Mais, que assim, a gente fica levantando dores para a gente ver o que conteúdo colocar para ajudar essas pessoas, né? O que fazer para ajudar para essas pessoas, né, de alguma forma ter sucesso no negócio delas. E isso é muito, muito forte, cara. É você aí que tem essa experiência, né, de estar junto aí com sua mãe, abrir, de fazer toda essa questões diária aí, de ter uma pessoa que abre o negócio, ter uma pessoa que executa ali o trabalho técnico, mas você precisa ser empreendedor também para o negócio fluir, crescer. É muito importante, cara, falar, é muito importante mesmo. Pô, não, vou começar a dar uma olhada, uma importância pra isso aí, porque realmente eu não tinha visto a dificuldade que as pessoas poderiam ter em relação a isso.
E tem muito, viu? Tem muito. Por isso que é legal conversar, por isso que é legal contar a sua história, que aí você vai encaixando, porque assim, a gente tem que suspender o óbvio, né? A gente tem que suspender porque Sim, senão a gente fica fechado muito no nosso mundo e às vezes, cara, não passa uma mensagem que pode transformar a vida de várias outras pessoas. Isso é. exatamente. Ô, Iago, vamos lá pra gente seguir nosso bate-papo aqui. Você falou que essa questão de, pô, eu trabalhando pra mim mesmo, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais resultado. Como que veio essa mentalidade, essa clareza pra você? A clareza veio tanto por ver outras pessoas, acompanhar outras pessoas, por quê? O que acontece? Quando você adentra num novo ambiente, quando você entra numa outra realidade, você começa a se conectar com pessoas que também estão nessa realidade. Então, pô, eu entrei no mundo do empreendedorismo, as pessoas que iam até o trailer, as pessoas começaram a se aproximar, as pessoas começaram a conversar, também empreendiam. Hum. Seja vendendo, cara, já conheci pessoas vendendo pano de prato no sinaleiro que pagaram a faculdade da filha de advocacia, se eu não me engano. Ela fez Uhum. direito. Então, cara, você percebe que a pessoa vendendo pano de prato no sinaleiro conseguiu pagar a faculdade da filha. Você fala, não, pera aí, cara, alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Conheci pessoas que coletam lixo na rua, resíduos das casas, papelão, latinha, que tem carro, tem casa própria e viajam todo final do ano para casa dos familiares. Claro que aí eu tô citando exemplos muito, muito baixos, assim, vamos falar. Uhum. Mas que, cara, você percebe que qualquer um que queira algo realmente vai conseguir, qualquer pessoa. E daí, claro, entra a parte das pessoas que realmente têm um negócio. E daí eu comecei a ver pessoas com diversos negócios. Tanto com estofaria, se fazer estofaria. Você começa a ver pessoas que fazem dinheiro trabalhando com a venda de comida mesmo, salgado, vendo espetinho. Tem muita coisa que eu comecei a se conectar. E eu falei, cara, todas essas pessoas, primeiro, trabalham muito mais que as outras, porque empreender é isso. Segundo, tem mais responsabilidade, corre mais risco, por consequência, ganha mais. Então foi a junção dessas três coisas, trabalhar muito, correr mais risco e ganhar mais, que eu vi uma relação entre todas as pessoas que eu conheci que empreendiam. Todas, literalmente todas que eu sei que empreendem passam por essas três etapas. E eu comecei, e eu comecei a entender que qualquer negócio que você faça para você vai dar mais grana. Se você pegar Uhum. hoje uma paçoca e for vender no sinaleiro, você vai tirar mais que um salário mínimo. Se você pegar um bombom, fizer um brigadeiro e for vender, você vai tirar mais que um salário mínimo. Só que é aquele negócio, coragem, trabalhar mais que os outros e correr mais risco. Pronto. Aí qualquer pessoa vai fazer mais dinheiro do que ela faz atualmente. Só Que que legal, daí tem muita gente que tem vergonha, muita gente que tem medo. Pô, o que as pessoas vão achar de mim? sem dúvida. E isso é uma barreira muito grande. Ô, Iago, você falou que você era muito tímido, que para você estar falando aqui, tá sendo um momento de superação, né? Conta um pouquinho mais sobre isso, cara, porque assim, foi uma das minhas dores também. Cara, eu fui travado totalmente em comunicação por muitos anos da minha vida. Isso me atrapalhou muito, muito, né? Deixei de seguir com oportunidades por causa disso, né? Mas como que foi pra você aí? Me conta como foi a sua destravar disso aí, porque hoje você fazendo stories, cara, eu sinto que você já destravou disso. Mas conta como que foi pra você. Assim, eu acredito muito no poder do ambiente. Acabei de falar aqui, você se conecta com novas pessoas quando você tá dentro de alguma coisa. E quando eu percebi que eu deveria começar a motivar o pessoal, a incentivar o pessoal também a empreender, eu se conectei muito com o Wendel Carvalho, porque ele é uma pessoa, para mim, no meu caso, uma pessoa que mostra muito sobre evolução, sobre superar medos também. Porque você vê Uhum. ele no começo, poxa, o tanto que ele evoluiu, tanto que ele cresceu, é espetacular, assim, você vê a história dele também. E eu tive a oportunidade de estar com ele dentro do Protagon, que é o Ah, que treinamento legal, dele. cara. Legal. Então eu já vinha desenvolvendo um trabalho no Instagram, mas eu não estava muito focado, estava com medo, ficava ainda pensando o que as pessoas iam achar de mim. E daí o que Uhum. acontece? Quando eu fui no Protagon, ele falou o seguinte: o primeiro ponto que ele tocou assim, que pegou profundamente em mim, eu falei, cara, não tenho por que eu ter medo, não tenho por que eu ficar pensando no que os outros vão achar de mim, que ele falou o seguinte: isso assim, ó, isso que eu acabei de falar pra você. Às vezes o que é óbvio pra você não é óbvio pra outra pessoa. O primeiro ponto que você precisa entender. Então, pô, eu tava falando sobre empreendedorismo, eu tava falando que coragem pra você empreender é importante. Tô falando que, cara, no começo vai ser difícil, as pessoas não entram com essa cabeça. Então, eu alinhar isso com a pessoa, pra que ela entre já sabendo isso daí, é um ponto importante, começar a mostrar isso. Quando eu sei disso, eu também entro no outro quesito. Não dá importância porque os outros vão falar. Porque a gente vive querendo agradar os outros e ser aceito numa sociedade.
Então é natural do ser humano querer ser aceito. Só que o que acontece? Crítica e pessoas para te julgar sempre vai ter. Se você fizer ou não fizer, não interessa. Dos dois lados alguém vai te julgar. Sabendo disso, você entra dentro de um princípio que funciona assim: se eu fizer isso, eu vou ajudar pessoas. Se eu gravar os vídeos, eu vou ajudar pessoas. Então, beleza, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar. E daí, aí entra o ponto-chave que eu aprendi, que eu desenvolvi. Quando a pessoa, eu comecei a gravar meus vídeos, quando a pessoa chegava pra mim e falava, ah, Thiago, você tá blogueirinho, né? Pô, Iago, agora você tá mostrando toda a rotina lá, não, você tá blogueirinho, né? Aí o que acontece? A pessoa chegava pra mim e falava isso, eu não levava como uma ofensa e nem me recuava, nem ficava recuado, assim. Falava, não, cara, pô, eu acho que eu tenho que parar, acho que eu tô com vergonha e tal. Pelo contrário, quando a pessoa chegava, pô, você tá blogueirinho. Eu falei, ô, verdade, né? Você viu meu vídeo lá hoje, vai sair outro, hein? Você vai acompanhar lá. E eu sempre levei no lado da brincadeira. Por quê? Fica muito mais leve. Às vezes a pessoa fica sem jeito porque ela veio falando mal de você e você não se ofendeu com aquilo dali. Você realmente falou, cara, É isso é meu isso, né? trabalho. Entendeu? Leva para um outro lado, é um outro, aquele negócio, dá um outro significado pro que as pessoas falam. E ali você vai se destravando. Daí o que acontece? Se teu propósito é maior, se você sabe que o medo, por exemplo, que eu tenho de gravar story, de fazer vídeo, que eu falo muito isso até para as pessoas que eu dou a mentoria. Eu falo, o teu medo que você tem de gravar story, a vergonha que você tem, é maior que o teu sonho de impactar a vida das pessoas ou de dar certo no negócio? Eu falei, cara, se esse medo for maior, eu falei, aí beleza, aí desiste, não faz, porque não vai dar certo. Agora, se você tem uma vontade maior que o teu medo, aí ninguém te para, ninguém te para. Por quê? É simplesmente você não dar bola porque as pessoas vão achar. Porque crítica sempre vai ter, vou falar bem ou mal. Então, Uhum. cara, quando eu destravei isso, quando eu falei, não, peraí, cara, não interessa o que os outros vão falar de mim, não interessa, isso é vergonha, isso é sobre mais sobre mim do que sobre as outras pessoas. Eu ficar com vergonha, eu ficar com medo, ficar recuado, que as pessoas vão achar de mim, E às vezes, né, Iago, não tá achando nem nada, né? É a nada. gente mesmo que Exatamente. tá se achando, né? A É muito maioria louco. das vezes é isso. A maioria das vezes é isso. Uhum, uhum. Cara, que legal, que legal. Dá para as pessoas que também têm essa trava aí. Eu falo muito disso aqui no canal, sobre timidez, sobre comunicação, sobre crença de que você não consegue falar em público, né? Que talvez veio lá da infância, algo que te contaram, você acreditou, algo que era da sua família, que você, sei lá, por algum motivo você seguiu. Mas quando você liga essas chavinhas aí, vai tendo essas clarezas que, cara, meu propósito tem que ser maior que o meu medo, e não quer dizer não que o medo não vai sumir, ele não some, né, cara? Mas quando Não, você tem algo forte e você teve isso muito novo, cara, muito novo, isso que é legal. É muito bom estar ouvindo isso aqui porque dá esperança, viu? Dá esperança por algo melhor lá na frente, porque pessoas destravadas assim desse ponto de mentalidade nova é o que vai fazer diferença aqui pra gente lá no futuro, né? Pensando em com certeza, sociedade, pensando com certeza. no nosso país, porque assim, tem tantas pessoas travadas nisso ainda, cara. Achando que o outro vai pensar. Tudo bem, é do ser humano, é nosso, Zé. Mas a gente precisa falar mais sobre isso, porque assim, cara, não é isso. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você e sobre o que você vai fazer. A Exatamente. transformação que você vai fazer. Ah, mas, cara, e todo mundo tem algo dentro dela que pode ajudar a vida de outras Agregar na vida pessoas. de outro. Com Todas as certeza, pessoas. não tenho Todo dúvida. mundo tem um poder interno, todos, né? Pode ser a pessoa mais simples possível. Às vezes, até a simplicidade é algo a ser passado. É algo Nossa, com para outras certeza. pessoas. Isso, não tenho dúvidas. A simplicidade é o ponto mais forte. Porque a simplicidade é algo único de cada um. Cada um é. Primeiro que as pessoas são únicas. Cada um é cada um. E Uhum. daí, quando você transmite essa tua autenticidade, ali é o ponto-chave. Ali é o ponto-chave para você, primeiramente, gerar conexão. Até para você vender é importante isso daí. Que você gere conexão. Essa autenticidade serve para isso. Então, sim, você se abrir. Falar, não, calma aí, cara, eu não tenho que ter medo que as pessoas vão achar, não interessa, não pagam minhas contas. E se acharem também, tá tudo bem, cara. Ela transmite algo dela. Quando a pessoa vem me criticar, falando, olha, nossa, Iago, esse vídeo não ficou bom, ou isso daqui que você fez não ficou legal. Peraí, cara, mas você faz isso? Você tá fazendo isso? Não? Ah, então beleza. Você tá me criticando por quê? Porque você queria estar fazendo, só que eu tive coragem e você não, e daí você tá falando pra mim. Pronto. Perfeito. É É sobre isso, ela. cara. É isso, é isso. Essa clareza é impressionante, cara. É impressionante. E dá para trabalhar. Dá para trabalhar nesse ponto da timidez até você destravar. Tem várias técnicas, tem várias pessoas falando. E o que eu indico e sempre indico aqui, e eu faço até hoje, estou fazendo e continuo fazendo, é teatro, cara. Teatro voltado para melhorar a comunicação. É muito legal, Iago. É muito legal, cara. Você ali se expor ao risco, naqueles momentos de trava, você ser criativo, liberar essa força interna, sabe, ligar essa chavinha, cara, não importa o que o outro pensa, importa eu falar a minha verdade. Se a pessoa conectar ou não, não sei, é eu que eu sou, é eu que eu tô falando. Eu tô fazendo Sim, esses stories aqui porque é isso que eu quero seguir.
Então, né, se uma pessoa não conectou, outra pessoa vai conectar e bola pra frente. Só que o teatro, cara, é uma ferramenta muito importante para fazer esse destravar. E fora outras coisas, né? Fora processo de estar com outra pessoa que já venceu nisso, e mentorias, consultorias. Dá para trabalhar. Não precisa sair, sei lá, às vezes até sozinho. Tem como conectar com outras pessoas, né? Eu falo assim para as pessoas que é muito tímida, mas muito mesmo, como eu fui. Cara, começa a sair na rua, levantar a cabeça, porque normalmente a gente andava de cabeça baixa. Aham. Levanta a cabeça, olha para a pessoa e fala um bom dia. É isso. Começa por esse ponto. Ah, não consegui falar bom dia? Faz só assim com a cabeça. Só cumprimenta. E vai cumprimentando o máximo de pessoas possível assim na sua rotina, assim no seu caminho. Depois vai falando bom dia, vai falando como que tá e vai indo. Você vai vendo que as pessoas vão conectando e você vai mudando essa programação mental dentro de você. Você vai falando pra sua mente, pro seu corpo, fala assim, não, cara, eu quero destravar disso. Aí você Sim, vai indo. E aí vai buscando. Cara, hoje tem muitas ferramentas, né? sem dúvidas, muito. Só que Mas que. aí entra o ponto, você tem que querer destravar, você tem que querer buscar isso. Uhum. Senão não funciona. E eu entendo que esse querer, ô Iago, tá no autoconhecimento, de buscar, sabe? Saber o Com que você quer certeza. pra sua vida. Porque eu lembro que você falou aí, cara, eu quero passar conhecimento no Instagram. Eu quero ajudar as pessoas no Instagram. Cara, mas eu tenho essa travinha aqui. Tá, mas eu quero isso. Então eu vou ter que destravar. E aí Exatamente. é um autoconhecimento, cara. É ter realmente aquilo que você quer fazer pra vida. Ter um caminho, né? Seguir um caminho, né? Então, acho que antes até de tudo isso, até de mexer com essas crenças de não falar em público, com timidez, você precisa entender quem você é primeiro. Porque aí fica mais fácil. Fica mais fácil Exatamente. você ver o caminho e seguir um caminho. E como que foi essa vontade, Iago? Cara, quero ajudar as pessoas pelo Instagram. De onde que despertou ali, assim? Eu entendo, eu devo imaginar por que você tá fazendo isso pra ajudar pessoas, mas onde você viu, cara? Você consegue ver o ponto que você fala assim, cara, eu quero fazer isso. Sem dúvidas. Um dos pontos importantes, né, a pessoa não sabe, meu irmão não sabe, mas a gente éramos em 5 irmãos, agora somos em 4, um faleceu. É, o meu irmão mais novo, não, éramos em 4 irmãos, acho. Deixa eu pensar. É o Nicolas, o Ian, o Cauã e o Dalton. Éramos em 4, agora somos em 3. Então, o Ian, ele é o do meio ali, vamos falar. E ele começou a vender bolo de pote. Começou a vender bolo. Isso eu já tava trabalhando no trailer, tá? Já tava trabalhando no trailer, começou a Uhum. vender bolo de pote, Quantos anos que ele tem, Iago? mas ele tem 23, se não me engano, não, 22. Se não me engano é Uhum. 22. Então, ele começou a vender bolo de pote e no meio do caminho ele desistiu. Ele falou, cara, eu não tenho, como é que fala? Estabilidade, eu não tenho estabilidade, eu não sei que tá garantido no final do mês. E a mulher dele tinha vergonha de vender na época, tinha vergonha de sair oferecendo. Há duas coisas muito fortes. E daí eu olhei aquilo dali, eu já tinha percebido uma real dificuldade nas pessoas de continuar, mas quando aconteceu com o meu irmão, ele não sabe disso, tá? Ele vai, com certeza vai ver esse vídeo e agora vai descobrir. Mas eu vi ele fazendo, eu falei, não, cara, peraí, eu preciso mostrar pro pessoal que precisa vencer isso daí. Falei, peraí, eu também passei por isso. Eu também não conseguia dar boa noite pras pessoas. Eu também não tenho estabilidade. Eu também não tenho um salário garantido no final do mês. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar. E eu comecei a mostrar pro pessoal a realidade. A realidade. Eu trabalho muito com a verdade no meu Instagram. Eu não venho lá mostrar pra você que a venda de lanche pode transformar a tua vida, mas que você vai ganhar dinheiro muito fácil. Até eu nem falo ganhar dinheiro, eu sempre falo fazer dinheiro. O empreendedor não ganha dinheiro, ele faz dinheiro. Então eu Perfeito. sempre venho tocando nessas verdades. Por quê? É difícil, realmente. Pra você sair oferecendo, que nem eles estavam fazendo bolo de pote, de casa em casa, oferecer para as pessoas. Para quem ainda é muito tímido, vai falar, cara, isso é loucura pura. Não, É é um um movimento interno muito processo grande, né, cara? exatamente. E daí eu vi a necessidade. Eu falei, cara, eu acho que eu posso agregar de alguma maneira, eu posso agregar na vida das pessoas. Que E legal, daí cara. eu falei, não, peraí, vou criar um Instagram, trabalho muito com a verdade, falo para as pessoas venderem comida, até meu lema é sejam vendedores espertos, vendam comida, Que porque eu legal. acredito fortemente que qualquer pessoa que queira começar, eu falei, cara, quer começar no empreendedorismo, quer entender como funciona, vende comida. Vende, não precisa vender o que eu vendo. Tem um leque infinito de possibilidades. Você pode Uhum. começar vendendo para começar mesmo, vende alguma coisa pronta. Bala, paçoca, bombom, até brigadeiro mesmo, que é mais fácil de fazer, embala ele, Uhum. empacota e vende. Por quê? É muito bem aceito pela sociedade, você vai começar a entender como fazer dinheiro e tudo isso vai sendo trabalhado. As outras coisas vão surgir problemas durante o caminho, isso é normal, você vai superando, resolve esse problema, beleza. Foi, andou um pedaço, vai ter outro problema, tudo isso para te fazer crescer. E daí foi isso que me incentivou a começar a mostrar pro pessoal. Eu vi uma necessidade nas pessoas, delas entenderem que no começo não é fácil,
que você tem que aguentar um pouco o processo para depois começar a colher os frutos. E agora sim eu vejo, recebo muitos relatos de pessoas no meu Instagram falando: Nossa, Iago, você me deu uma clareza muito grande, você me ajudou. Eu tava com dificuldade para abrir o meu negócio, mas agora eu decidi que vou abrir, que eu vou começar. Ou, cara, eu tava quase desistindo do meu negócio, mas agora eu vou continuar porque eu vi a tua história, me inspirei e tal. E daí, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Que legal, cara. Que legal. Que bacana. Nossa, então de uma dor aí entre família surgiu essa vontade de querer fazer a diferença. Isso é bacana, cara. Isso aí começa algo com propósito. Começa um Instagram com propósito, né? Eu posso. Com a verdade. Isso é bacana. E a gente sabe a força que tem o empreendedorismo, né? Quando uma pessoa abre um negócio, a transformação na vida de que faz de outras pessoas, dela mesma, da família dela e de outras pessoas, do bairro, da cidade, do país, né, cara? Então a gente precisa realmente ajudar, ajudar de alguma forma, do seu jeito, falando as suas verdades. Cara, que legal, que bacana. Ô, Iago, e como que tá hoje o seu negócio? Como que tá? Ele tá se pagando? Vocês já estão tendo lucro? Como que tá hoje? Né? Porque 3 anos ainda é novo ainda, o negócio, tá, né, saindo ali tá na infância ainda, né? Sim, Mas como que sim. tá? Como que tá para vocês? Hoje em dia o negócio tá muito bom, ele tá bem estruturado, bastante coisas, até porque eu invisto muito em conhecimento, muito mesmo. Eu falei, fui no Protagon, ele foi mais focado em desenvolvimento pessoal, mas Uhum. esse desenvolvimento pessoal eu falo que é essencial. Tem pessoas que falam, não, cara, eu tô começando um negócio, eu preciso aprender a vender, eu preciso aprender. Se você não se desenvolver pessoalmente, você não vai nem querer aprender, você não vai nem buscar, você não vai colocar isso como uma prioridade. E o Protagon foi exatamente para isso, para entender qual é a prioridade no momento e começar a focar nisso. Então, eu fui entendendo a importância disso e comecei a ir em eventos, comecei a comprar cursos de pessoas e comecei a ir em palestras que as pessoas falavam sobre negócios. E daí você começa a aprender muita coisa. Tanto questão de criar processo na empresa, separar o dinheiro, você começa a ver a importância, você começa a aprender a importância de ter um processo de vendas, focar no Instagram, estar ali divulgando, tudo isso você vai aprendendo. Então hoje eu estou muito feliz com o resultado que o meu negócio me dá. Por quê? Primeiramente, a gente tem um ponto muito bom, o meu processo de trazer novos clientes, fidelizar os clientes e conseguir novos clientes que a gente já tem, está muito bem estruturado. Que legal. A minha prospecção é muito forte. Então, assim, tem muitas coisas que eu estruturei com o negócio que hoje me garante, não vou falar estabilidade, mas me garante uma previsão de caixa muito boa. E é isso que eu falo para as pessoas. Você precisa ter isso daí para você ter mais, para você respirar mais tranquilamente, dormir melhor e tomar decisões assertivas também. Porque se você não tem noção nenhuma, por exemplo, dos teus números, você nunca vai saber quando você pode investir numa coisa, você nunca vai saber quando você pode tomar essa decisão, você nunca vai saber se, cara, eu faço isso ou não faço. Eu vou tomar essa decisão baseado no quê? Não, cara, número, tudo número. Ele vai te dar o indicador, ele vai te falar se isso pode ser, se isso é possível ou não. Então, hoje está muito bem estruturado. A questão de processo, eu não vou falar que está perfeito, tá? Uhum. Mas assim, processos. Tô criando. A gente tá com uma nova pessoa que a gente ingressou. Ela começou começo da semana. Hoje é sexta-feira. Ele começou segunda-feira. Olha, é muito recente. Uhum. Então, eu tô treinando. É um novo nível, um novo degrau que eu tô subindo. Gestão de Uhum. pessoas. Eu sempre Uhum. tive muita teoria. Agora eu tô tendo Na prática, tendo que prática. aplicar na Uhum. prática mesmo. E daí você vai aprendendo muita coisa. Mas como eu tive muita teoria, muito contato antes mesmo de ter a pessoa, que eu falo, conhecimento é importantíssimo, conhecimento acelera teu resultado. Às vezes você fala assim, cara, eu não quero pagar para aprender isso. Só que daí o que acontece? Você não quer pagar? Beleza, não tem problema. Só que você vai tropeçar muito até conseguir chegar a esse resultado. Quando você paga, você para de tropeçar e consegue entender o É resultado. mais Consegue entender rápido. o que você precisa fazer. Fica uma linha linear para você chegar até o teu resultado. Então, pô, como eu aprendi muito sobre gestão de pessoas, hoje eu consegui ingressar uma pessoa e tô acompanhando, consegui delegar muitas coisas, mas explicando a importância. Às vezes, cara, ele foi fazer o frango, a gente pesa o frango, é tudo padronizado, então foi pesar ali e eu percebi um pacotinho que tava a mais. Eu Uhum. percebi, porque eu faço há 3 anos, quase todos os dias, eu peguei o pacotinho e pesei na frente dele. Falei, cara, você colocou a mais aqui, acho que passou despercebido, né? Já não joguei a culpa pra cima dele. Uhum. Joguei ali. Ele, eu acho que isso daí passou mesmo. Falei, não, beleza. Só vou te explicar o porquê que não pode acontecer isso e por que eu sou tão chato nessa Explicou por questão. quê. Uhum. Expliquei o porquê. E ele falou, nossa, beleza, entendi. Por quê? Se você pesa um pacotinho errado no meio ali, a gente faz 40. A gente fez 40 pacotinhos aquele dia. Fala, cara, são 40 pacotinhos. Se cada pacotinho tiver 10 gramas de frango a mais, isso multiplicado pela quantidade de dias que a gente trabalha vezes o ano, vai dar muito insumo. E isso é um só que a gente usa, só o frango. Aí tem alcatra, e entra costela, tudo tem que ser pesado. Eu falei, cara, se você pega e multiplica tudo isso, é isso que define o resultado, lucro do negócio gastronômico, de uma operação gastronômica. É aquele detalhe que você deixa passar. Então eu expliquei e ele entendeu, e é isso que eu Legal. falo, conhecimento é isso daí. Então é sobre ir explicando e mostrando para a pessoa, você fala, cara, não é simplesmente eu falar, ó, você tem que fazer isso e pronto.
Tá, mas por que que a pessoa tem que fazer? Cara, ela é teu funcionário? Beleza, mas ela faz parte da equipe. Como é que eu faço uma pessoa vestir a camisa? É isso que as pessoas não entendem. Eu preciso explicar, eu preciso mostrar pra ela o porquê qual é o propósito da empresa. Então eu já caí dentro da gestão de pessoas sabendo Tendo disso esse aí que eu conhecimento. precisava ter, Uhum. entendeu? Então, pra mim tá sendo muito, muito bom, assim, eu tô tendo uma Que experiência legal. muito bacana. Que legal. Ô, Iago, e eu quero explorar mais esse ponto aí, tá? Do primeiro funcionário. Porque assim, Iago, é uma das principais dores do pequenos negócios. Foi Fazer a minha essa principal dor até. transição. Cara, eu vejo vários negócios quebrando ou não indo para frente, ficando naquele lá, né, sendo pequeno, por conta disso. O medo de contratar o primeiro funcionário. O medo ou falta de recursos, ou não ter habilidade, não ter conhecimento, não saber lidar com pessoas, não saber contratar. Tudo isso, essas dores que envolvem a primeira contratação do primeiro funcionário. Cara, eu quero explorar muito esse ponto, porque assim, a gente precisa falar bastante disso. Sim. Como que foi para você, né? Você já explicou um pouquinho aí, mas quando que você viu a necessidade de ter mais uma pessoa? Por que disso? E por que depois de 3 anos? A questão de recursos? Como que foi? Conta um pouquinho mais. Pra começar, a gente fala o porquê que aconteceu, o porquê que a gente contratou. Vamos supor que assim, ó, a gente tem um negócio vendendo 3 lanches que nem era no começo, 3 a 8 lanches. Então tinha uma certa necessidade de mão de obra. Vendia aquela produção e a gente vencia em 3 pessoas produzir e servir. Só que a demanda vai crescendo. A mão de obra tá aqui, a demanda tá aqui, ó. Vamos supor, né? A gente tinha 3 pessoas e a demanda tava aqui. E a demanda, graças a Deus, foi crescendo. Então, beleza, estabilizou. A demanda Uhum, começou a passar a mão de obra. E daí você tem 3 pessoas para mais produção. E daí tem a mesma quantidade de pessoas para mais produção, a mesma quantidade para mais produção. Isso, uma hora, vai ficando desproporcional, não tem como. Ou você toma a decisão, ou é aquele negócio. Você vai começar a não vencer e o negócio vai estagnar. E eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Só que o que acontece? Vem todas as crenças. Fala, cara, eu posso tomar um processo trabalhista, eu não vou saber gerir as pessoas, a pessoa pode me roubar. Entra uma sequência imensa de crenças que vem na cabeça das pessoas. Só que é o que eu falei, o autoconhecimento. Você se destravar em questão da mentalidade e tudo isso. Eu falei, não, tem esses problemas? Pode ter esses problemas? Pode. Mas aí a minha vontade é maior que meu medo? Total. A minha vontade é imensurável maior que meu medo. Falei, então eu preciso tomar essa decisão. E daí fui lá, comecei a procurar as pessoas. Até quando eu fui procurar, eu falei, cara, sempre tive vontade de ter funcionário, agora que a gente decidiu, eu falei, como é que eu faço agora? Como é que eu vou achar essa pessoa? E daí até foi um cliente, ele era cliente nosso. Ele foi lá no trailer, e daí, pô, ele comentando, tava com um amigo dele, falou, pô, eu tô trabalhando e tal. E ele, eu tô atrás de um. Eu falei, você tá atrás do negócio? Eu falei, beleza. Como é cara, você tem experiência com alguma coisa e tal? Aí fiz uma breve pesquisa com ele ali no local mesmo. uhum, Ele falou, não, cara, eu acho que eu posso te ajudar. Eu falei, beleza, passa teu número aí, a gente vai conversando. Aí no WhatsApp, claro, eu fiz uma entrevista melhor, expliquei algumas coisas, alguns pontos, mostrei o que era e o que não era. Falei a intenção de ter ele no negócio, não é simplesmente ele ser um funcionário, mas ele crescer dentro da equipe, uhum. futuramente gerenciar. E daí expliquei tudo isso e ele falou, cara, beleza, quando eu começo? Aí eu falei, não, vamos dar uma estudada, vamos ver o que vai acontecer, como que vai influenciar o caixa da empresa, vamos encaixar esse salário agora a mais que vai ter dentro Do da orçamento? gestão do controle do orçamento, do Uhum, financeiro, uhum, e daí tomamos a decisão. Por quê? Por necessidade, porque a demanda vai crescer, você vai ter mais pedidos, mais pessoas, mais clientes, sempre melhorando, porque hoje a gente está dominando aqui, está conquistando muito nosso bairro, aqui onde a gente trabalha. Então, a cada conquista vai tendo mais a necessidade de ter mais pessoas, envolver mais pessoas nesse processo. E daí foi aí que surgiu a necessidade de contratar a pessoa. E como é que você toma a decisão? Baseado em quebrar crença. Baseado em quebrar crença, porque medo sempre vai ter. Sempre vai existir o medo. Só que aquele negócio, pô, como é que eu evito? Aí você sempre olha para aquele outro lado. Quando você tem uma crença, você olha sempre para o outro lado. Você fala, beleza, tem a crença, por exemplo, de tomar um processo trabalhista. Tem a crença de tomar um processo trabalhista, mas tem alguém que conseguiu ter êxito em fazer isso e sem tomar o processo trabalhista? Com certeza você vai conhecer algum restaurante, alguma pessoa, alguém que fez e não tomou. Então, beleza, se tem como, se é possível, se outra pessoa fez, eu também consigo. Agora, o que que eu preciso saber, o que que ele sabe que eu não sei, para que isso não aconteça? Aí você vai estudar, você fala, não, peraí, eu tenho que cumprir com os horários certos, cumprir com o combinado, eu tenho que pagar direito, eu tenho que fornecer os equipamentos necessários e as condições necessárias para ele trabalhar. Inúmeras coisas que você precisa ter, que e daí legal. você vai falando, não, peraí, é possível.
Qualquer pessoa pode, é só ir atrás de conhecimento, entender que se alguém conseguiu, eu também consigo, e vai atrás das soluções. Empreendedor por si só já é um buscador de soluções, né? Acha problemas e soluções para eles. E aí tá mais um problema que vai aparecer que você tem que buscar a solução. Não pode ficar com medo e nem ficar adiando essa decisão. Que legal, bacana, né? E outra, empreendedor tem que tomar risco, não adianta. Para Sem evoluir dúvida, tem que tomar risco. E sem esse é dúvida. um risco, é lógico, é um risco grande, né? Por isso que o que você falou é muito pontual aí, importante, porque precisa entender o que está por trás de tudo isso. O que eu preciso fazer para eu, pelo menos, diminuir esse risco, amenizar esse risco, né? Ah, da pessoa aprender e sair, tudo bem, tem esses riscos. Mas o que eu faço para essa pessoa gostar de trabalhar comigo? Gostar de trabalhar no nosso negócio, nesse ramo, nesse nicho, nesse setor. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer em relação ao processo trabalhista? O que eu posso... E colocar no papel, cara, estudar e fazer isso, porque aí o medo ele vai ficando menor. E o empreendedor, ele precisa entender que ele precisa tomar risco. Cara, e isso eu aprendi Exatamente. assim também na luta, cara. Na luta, a minha empresa de prestação de serviço de desenho, para arquiteto, para engenheiro, tem 8 anos. Foi aprendendo na Olha luta, que cara. show. E tem 8 anos. E eu tô encerrando ela hoje para começar esse projeto do Empreender Mais. Que tem a ver com missão, tem a ver com propósito de vida, e ajudar e fazer diferença na vida de outras pessoas e querer é, ver uma empresa de educação empreendedora no Brasil que olha para o autoconhecimento, que olha para o indivíduo, não para o negócio, nem para o produto, não para o mercado, mas que olha para a pessoa, que é aquilo que você falou do Wendel aí, trabalhar o autodesenvolvimento. Cara, porque assim, eu vejo, cara, vários negócios, eu vejo vários nichos, eu vejo vários negócios em outros países, a gente vê, cara, que quem só deu certo por conta da pessoa. Sim. Porque não existe nicho que, sei lá, que não dá certo. Se alguém tá prosperando ali, é que dá certo. Eu Mas não é sei a se você já pessoa. ouviu do Pablo Marçal esses dias. Nossa, veio, eu digo que os vídeos que aparecem no meu celular, no Instagram principalmente, vem no momento que é pra você entender e escutar. Ficou gravado, tanto que eu vivo repetindo. Pessoas quebram, empresas não. Por quê? Quem define se a empresa vai dar certo é a pessoa que tá por É trás a tocando. pessoa, cara. E é É a por isso pessoa. que eu falo, a pessoa faz qualquer negócio dá certo se tiver a pessoa certa administrando. Deixa eu tocar em mais um ponto, tô vendo que você tem aí atrás aquele livro ali, ó, Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Uhum. E assim, ó, sensacional. Esse livro eu recomendo para qualquer pessoa que queira começar a empreender, até porque fala, cara, será que eu tomo essa decisão ou não tomo? A tua decisão, você está sendo muito corajoso mesmo, de terminar uma empresa de 8 anos para começar um novo projeto para agregar na vida das pessoas. Parabéns mesmo por essa missão, por esse propósito que você está desenvolvendo, em seguir coragem, ter coragem para seguir esse propósito, porque está sendo com certeza um ponto de inflexão, que nem fala o livro, de Sim. você tomar a decisão que pode mudar a vida da pessoa para bom ou para pior, não interessa, mas é uma decisão que precisa ser tomada. E a vida do empreendedor é repleta, composta de decisões que precisam ser tomadas. A todo momento você vai se deparar com uma forquilha, dois caminhos. Cada decisão vai te levar para um caminho. Aí, claro, que você precisa analisar as possibilidades, você precisa analisar a tendência do que pode acontecer caso eu tome esse caminho ou esse caminho aqui. E esse livro é sensacional para te esclarecer, para te dar uma abertura de mente sobre isso daí. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Flávio Augusto, para mim, é um mentor, cara. É o cara que eu sigo há muitos anos e é um dos caras que me deu força, cara, sem ele saber mesmo, para continuar tudo aquilo que eu tô construindo aqui, né? Mas que bacana. Ô, Iago, já indo para o final desse bate-papo aqui, né? Eu quero perguntar para você quais são os próximos passos aí do seu negócio, qual que é o nome do seu negócio, né? Fala um pouquinho do seu negócio aí, quais são os próximos passos? Bom, o nome do meu negócio hoje é Parada Dog. Tem um trailer, né? Um trailer de lanche. A gente decidiu esse nome aí no começo, sem ter muita experiência. Hoje, se eu fosse colocar, seria outro nome, claro, para ter mais, para impactar mais, porque é um nome muito padrão, mas mesmo assim o nome do meu negócio já fixou na cabeça das pessoas. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Gosto bastante. Um trailer de lanche, bom, 3 anos, como você falou, é muito novo. Uhum. Hoje, o que eu quero fazer? A minha intenção é focar mais no administrativo, sair um pouco do operacional. Sempre. Eu acredito que o sonho de qualquer pessoa que esteja um tempo na empresa seja esse. E tem que Eu fazer, não. viu? E tem Sim, que fazer, cara. É exatamente. um Tem que outro fazer. ponto Exato. também. É o ponto. Tem que fazer, exatamente. Eu gosto muito de estar com as pessoas, servindo as pessoas. Eu digo que o meu propósito não é só no Instagram, mas sim lá no trailer. Eu gosto desse contato que eu tenho com as pessoas, de estar no trailer atendendo, cara, entregar o cardápio, conversar com as pessoas. É isso que deixa gostoso no trabalho. Então, assim, essa parte eu gosto. Só que é necessário que eu saia, que eu esteja. Até porque quando você faz alguma coisa sem ter a necessidade,
se torna muito mais prazeroso e traz muito mais resultado. As pessoas podem acreditar ou não, mas quando você não precisa, quando você vai fazer uma venda, é a mesma coisa. Quando você vai precisando vender, é muito difícil que você tenha resultado. É muito mais fácil você vender alguma coisa quando você não precisa vender aquilo dali. Uhum. Então, isso é um ponto. O próximo passo, que nem eu falei, é delegar mais, colocar mais pessoas para que façam esse processo, mostrar para essas pessoas sempre, deixar elas engajadas, sempre mostrar que tem possibilidade de crescimento dentro da empresa. Quem sabe, futuramente abrir outro trader ou abrir um ponto maior, começar a atender mais pessoas. Um ponto importante que eu quero dar agora, nesses próximos meses, é a delegação das finanças. Eu quero ter alguém controlando isso para mim. Eu quero me distanciar disso daí para que eu não fique sempre. Como é que eu posso explicar? De uma maneira que dê para as pessoas entender. Eu quero me distanciar para só receber os números e saber se a empresa está indo bem ou não, Gestão. para não ficar tocando toda hora, tipo, em questão de, Uhum. pô, cara, não ficar me envolvendo muito emocionalmente com o dinheiro da empresa ali, ter mais razão, ir mais pela razão do que pela emoção, entendeu? Então eu quero ter alguém gerindo para só falar assim, ó, teu salário, teu prolabore é esse, o prolabore da tua mãe é esse, o prolabore do teu irmão é esse, o dinheiro que sobrou da empresa é esse, a empresa deu tanto de lucro, você precisa investir nisso e tal, e entendendo isso daí mais de uma forma racional do que só ficar pelo emocional, entendeu? Esse é um Entendi. passo que eu quero dar. Outro passo que eu quero dar é aprender mais sobre gestão de pessoas, porque vai ser essencial agora nessa nova jornada que eu tô pegando e sempre, sempre, sempre tá melhorando os processos, porque é um negócio que eu acredito que nunca vai estar 100% perfeito. Você precisa ir mostrando e aprimorando esse processo. Entra dentro daquela questão de o que cada pessoa vai fazer, estabelecer isso muito bem, para que seja cumprido da melhor maneira, e que as pessoas façam isso, que faça isso acontecer. Então, os próximos planos, com certeza, vai ser, claro que 3 anos ainda, tô começando, tô indo ainda, a mentalidade está muito alinhada, mas o negócio é negócio. Então, a gente vai estruturando isso daí cada vez mais para que ele perdure ao longo do tempo. Eu não quero ter simplesmente o negócio, eu quero que seja o negócio, eu quero entrar mesmo de cabeça, eu quero que esse negócio dê certo mesmo, é um propósito, é um sonho meu agora de fazer esse negócio dar certo. Peguei isso como sonho mesmo, Que que vai legal, sair do meu. papel, que já tá se idealizando. Então, as pessoas, até eu recebo muito comentário, muita crítica. Isso é normal, que nem eu falei, se você ligar pra opinião de todo mundo, você tá perdido, você tá perdido. Se você não souber, não tem essa inteligência emocional de, cara, saber que as pessoas vão te criticar se fazendo ou não, as pessoas chegam pra mim e falam, nossa, Iago, e qual é a tua intenção depois que você crescer ou se formar ou fazer faculdade? A maioria das pessoas acha que eu vou fazer faculdade, eu não vou fazer faculdade. Quiçá um curso técnico, alguma coisa sobre administração ou economia, que eu gosto muito da questão dos números, gosto muito de mexer com contabilidade, essas coisas. Uhum. Então eu vejo assim que as pessoas falam, pô, Iago, você não vai fazer faculdade, cara? Pô, e o que você pretende fazer quando você sair desse trader aí? Você não vai ficar vendendo hot dog pra vida toda, né? Eu falo, cara, calma aí, eu não vou estar aqui na linha de frente, mas isso daqui é um negócio. As pessoas não enxergam, é o que eu falo, a cabeça das pessoas tá tão É, fechada que elas não enxergam, às vezes, aquele cara que vende pano de prato como uma empresa. Cara, o cara é uma empresa. Se ele conseguir colocar mais pessoas, trazer mais uma pessoa pra vender pano de prato pra ele, ele já distribuiu, ele tá atendendo mais aumentando. pessoas Uhum. com a mesma, entendeu? Ele vai, cara, e qualquer pessoa que comece a vender alguma coisa é uma empresa. Então, assim, eu pretendo continuar com o trader e mostrar para as pessoas, eu quero ser mais um daqueles cases de sucesso que chega para você e fala, ó, eu saí disso para isso nessa jornada que você também pode. Eu quero Que ser legal. exatamente esse cara na vida das pessoas, mostrar que qualquer um pode. E aí, quando você fala isso, Iago, não é mais só ter um negócio. Não é só mais ter um trailer. Não é isso. É outras questões. É outro. É propósito. Quando você fala assim, eu quero vencer para ensinar isso. Com o meu exemplo. Cara, isso é mais forte ainda que o negócio. É muito mais forte. Aí você vem forças internas dentro de você, cara, que você pode passar até por momentos difíceis. Só que esse propósito é muito mais forte. Eu quero dar certo. Eu vou fazer dar certo. E aí, quando as pessoas olhar pra você e falar isso, cara, tá tudo bem também, cara. Sabe por quê? Sim, Tem muitas pessoas que não têm visão empreendedora. Não vê algo lá na frente. E tá tudo bem, é questão de perfil, cara. E as pessoas não são culpadas por isso também, né? Porque às vezes ela não tá enxergando o que você tá enxergando. Tem muitas sim. pessoas que conversam comigo, que às vezes eu conversei aqui e vejo, estudo. Cara, não tenho apoio pra começar, não tenho apoio pra começar. É isso, cara, que as pessoas não estão Não vendo o que você vai tá ter vendo. apoio. Sim, Elas não estão vendo. E não tem culpa por isso. E outra, as pessoas gostam de você. Elas não querem que algo dê errado pra você. Então, se ela sim, não tá vendo o que exatamente. você tá vendo, e às vezes tem algumas Sabe que você vai correr crenças, risco? sabe que vai correr risco, sabe que empresas quebram mesmo no Brasil, sabe que outros exemplos, aí ela começa a tentar de alguma forma falar pra você, não, cara, vai pra esse caminho aqui, vai pra esse caminho aqui. Por Fazer isso que é bom concurso, que é o que eu mais ouço. fazer concurso, vai trabalhar com pessoa. Tá tudo bem, mas, cara, a gente como empreendedor, a gente precisa entender esse olhar da outra pessoa. E se não tem apoio, cara,
empurra o carro primeiro. Quando você empurrar o carro primeiro, vai vir as pessoas para te ajudar. Porque quando você estiver Exatamente. dentro do carro, chorando, sem ligar o pisca-alerta, sem saber que as pessoas, que seu carro quebrou ali, que você quer empurrar, quer fazer movimento, sai do carro, empurra o carro, que as pessoas vão olhar para você e vão falar: opa, aquele ali tá fazendo a parte Sem dele. dúvida. Eu Sem vou dar dúvida. um jeito. E para as pessoas também que estão ouvindo, que tem um empreendedor do lado, cara, calma. Ele tá tendo a visão. É o processo dele. Ele tá tendo a visão. Só fala para ele, cara, e aí? Tô junto, tô junto, tô junto, né? Porque é um ponto também muito importante aqui. E o que você mais Outra- aprendeu com o empreendedorismo em 3 anos? O que eu mais aprendi, que eu posso dizer assim, bom, o que eu mais aprendi foi a questão de saber que qualquer coisa que você faça, como é que eu posso explicar? Vamos lá. Fica tranquilo, pra achar seus palavras. O que eu mais aprendi. Nossa, é uma pergunta que eu nunca me É que é fiz. muita coisa também, né, cara? É muita coisa mesmo. Bom, o que eu mais aprendi foi a me desenvolver. Literalmente essa palavra. Tanto na questão de pessoas, assim, porque o empreendedorismo exige que você faça isso para que você cresça ou você retroceda. Você vai ficar ali no mesmo nível ou você vai passar. Então, o empreendedorismo me forçou a aprender muitas coisas. Pô, aprendi tanto a vender, aprendi a me comunicar melhor, aprendi a interagir com as pessoas. Pô, hoje eu costumo frequentar um dos meus métodos de prospecção no baile. Como tem um baile na frente do meu e a direção daquele baile é a direção do baile que eu frequento, eu gosto de dançar. Não Uhum. mostro isso também no meu Instagram, mas eu quero começar a passar porque isso se conecta mais com as pessoas, Legal. isso mostra um pouco mais de mim. Uhum. Então, assim, é um método que eu prospecto, que eu vou no baile, as pessoas, os meus clientes, né, o meu público-alvo também está nesse baile. Então, quando eu vou e eu aprendi a ser simpático, aprendi a ser alegre, feliz, tal, converso com todo mundo, dou bom dia, dou boa noite, tal, converso com todo mundo, tal, e isso daí vai gerando conexão nas pessoas, que eles falam assim, cara, aquele cara lá, ó, quando ele vai lá, ele conversa comigo, tal, quando eu for no baile, eu vou comer o lanche com ele. Então, isso também prospecta. As pessoas deixam de fazer o básico bem feito, que é você ir, por exemplo, na padaria perto da tua casa e conversar com o cara, pergunta como é que tá o dia dele, pergunta como é que tá o movimento, pô, fala um bom trabalho, fala um bom dia. É que nem você falou lá, pô, passa na rua, pô, tudo bom? Cumprimenta as pessoas. Treinar, vender também é um processo que você vai aprendendo. E você tem que dar importância para os lugares que você tá, porque o teu cliente, o teu possível cliente, teu cliente ideal, com certeza está em algum lugar. Você está indo nesse lugar para você se conectar com essa pessoa e fazer a venda acontecer, até mesmo fora, sem querer intencionalmente vender. A venda também acontece indiretamente para as pessoas conhecerem teu trabalho, seja lá o que for que você venda. Tudo isso é importante. Então, assim, aprendi a me desenvolver. Aprendi a ter que buscar conhecimento em todas as áreas, todas as áreas. Financeiro, empresa, crescimento pessoal, criar processo da empresa, desenvolver ela, me desenvolver para desenvolver a empresa, porque é sobre pessoas e não sobre empresas, e pessoas quebram, empresas não. Então tem muita coisa assim que Uhum. eu tive que aprender mesmo. Mas o mais importante, assim, que eu aprendi nesses 3 anos foi que qualquer pessoa pode conquistar qualquer coisa que ela quer. Legal. Não interessa de onde você saiu. Não interessa de onde você saiu. Só interessa, a partir de agora, para onde você quer ir. Para onde você tá mirando. E traça um caminho. Se eu sei que eu tenho que sair do ponto A até o ponto B, eu não sei o que vai ter durante o caminho. Sinceramente, eu não sei, nem posso te falar o que vai ter. Eu só sei que tudo e qualquer obstáculo que você encontrar, você vai simplesmente parar, olhar para ele e falar o que pode ser feito para resolver esse problema. Quando você começa a entender isso daí, pronto, você vai ter sucesso na vida. Que Quando legal. você parar, aprender a parar, olhar para o problema e não falar, meu Deus, tem um problema, cara, nossa, agora acabou minha vida. Não, cara. Fala, não, peraí, tem um problema, beleza. O que eu faço para resolver esse problema? Simplesmente olhar para isso. É simplesmente olhar para isso. E daí pronto, daí a partir daí você começa a parar de ser um vitimista para ser um protagonista da tua vida. Mesmo que tenha problemas, aí entra aquele negócio. Pô, eu tenho vontade de ajudar as pessoas. O Instagram me ajuda nisso, beleza. Mas eu tenho vergonha de falar com as pessoas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um problema, que é eu ficar se importando demais com a opinião das outras pessoas. O que eu faço para resolver isso? Aí pronto, você começou a buscar a solução. Aí qualquer problema que aparecer, você vai sempre buscar a solução. E daí, meu amigo, ninguém te segura. Ninguém te para mesmo. Legal. Bacana. Eu também concordo plenamente que o que eu mais aprendo diariamente com o empreendedorismo é o autodesenvolvimento. Cara, se a pessoa quer, eu quero chegar lá na frente, deixar um legado de ser uma pessoa que foi boa, que desenvolveu, que aprendeu muita coisa, cara, vai empreender, que você vai desenvolver o tempo todo em várias Todo. áreas, cara, em várias áreas. Iago, cara, show de bola. Antes de eu fazer a última pergunta aqui, eu quero que você passe as redes sociais aí, como o pessoal te encontra, né?
Se você. E eu já falo para as pessoas aqui, cara, acompanha o Iago aí, cara, show de bola o conteúdo dele. Fala muitas coisas legais, boas de aprendizado, né? Passa a vida dele diária ali no trailer, no carrinho de lanche, fazendo os seus produtos. Cara, é show de bola. Passa aí pro pessoal te acompanhar também. Bom, hoje eu tô no Instagram, tô indo pro TikTok, mas só tô postando os vídeos. Pra você me achar lá é Iago Teulen, Iago com Y, Iago T-H-E-U-L-E-N, Teulen, que é meio complicado de escrever. Uhum. Mas pra me achar lá no Instagram, que nem você falou, eu sempre falo, trabalho com a verdade. Então, pô, cara, quer uma dose de inspiração, de motivação pra começar a empreender, mas seguindo a verdade, não vou te falar que você vai ganhar dinheiro muito fácil, você vai fazer dinheiro, vai dar um pouco de trabalho. Então, assim, pra você que quer realmente começar a entender como é que funciona o negócio, acompanha lá que eu tô postando diariamente, posto dos dias difíceis que eu passo, às vezes as vendas não é boa, tem que jogar insumo fora, você vai ver tudo isso, a realidade mesmo de quem empreende, sem fantasia, porque a internet é fantasia demais no empreendedorismo, mostra uma coisa que não é. Então lá é Uhum. realmente a verdade. Acompanha lá, Iago Teulen. Que Teulen, legal. T-H-E-U-L-E-N. Tá aí. Bacana, bacana. Ô, Iago, vamos imaginar essa pessoa, cara, que é jovem, né, no seu perfil, igual o seu perfil aí. Cara, que tá visualizando também empreender, cara, que tá vendo esse caminho, ele tá vendo as pessoas dando certo nisso, tá vendo que esse é um caminho que ela quer seguir, né, que quer começar a viver esse mundo do empreendedorismo, tem, né, às vezes a pessoa logo nova já tem esse sonho. Que dica que você dá para essas pessoas que querem empreender? A dica que eu dou é troque o ambiente que você tá. Se você não puder fazer isso por questões financeiras ou, tipo, de influência mesmo da tua família, aqui em casa, quando eu comecei o Instagram, por exemplo, minha mãe não me apoiava nem um pouco. Ela falava, cara, isso não vai ter futuro, isso não vai pagar tuas contas, porque daí o que aconteceu? Eu tinha que dividir o trabalho, como eu fazia tudo, tinha que dividir o tempo do trabalho para também cuidar do Instagram. Então, eu gravava os vídeos e ela não me apoiava nem um pouco. Depois que eu comecei a dar uma mentoria, por exemplo, que eu comecei a ajudar outros empresários, que eu mostrei as mensagens, ela agora até me ajuda a gravar os vídeos. Então, Uhum. o exemplo ele arrasta, ele vai mostrando. Quando você tem a vontade mesmo de empreender, se você é um jovem tal, na mesma idade aí, quer começar tal, mas não tem apoio, não sabe por onde começar, procura pessoas, pode ser na internet, porque a internet também é um potencializador aí de tanto fazer o teu sonho ir para frente quanto de acabar com ele. Então você pode aí procurar pessoas e sempre olhando para aquele lado. Alguém conseguiu fazer? Se conseguiu, eu também consigo. Ali acabou todos os teus problemas, tuas dúvidas, tuas dificuldades, tuas perguntas. Ali é a resposta de tudo. Então, procurar pessoas que estejam no mesmo caminho, porque se você perguntar para mim se vale a pena abrir uma empresa, começar e ver se o negócio vai dar certo, qual que você acha que vai ser a minha resposta? Com certeza eu vou falar que sim. Agora, se você perguntar para aquele teu familiar que não conquistou tudo que você almeja na vida, ele com certeza vai falar para você, cara, é muito arriscado, não vai, faz um concurso que é mais seguro, você vai ter a segurança, você vai ter a estabilidade ali. Então, o conselho que eu dou é troque de ambiente, troque as pessoas que estão à sua volta. Todo mundo fala isso e eu tenho certeza que você não dá bola. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu tô te falando como uma pessoa que tá conquistando as coisas, que tá fazendo as coisas acontecer, que é importante sim. As pessoas têm total influência sobre a tua vida. E se você, aquelas 5 pessoas, a média das 5 pessoas, é totalmente verdade. Se você deixar essas pessoas que não empreendem, que não querem nada na vida, te contagiar, tá ali com você, vai ser muito difícil de você conquistar e conseguir ou tomar coragem para alguma coisa. Então, pegue até de pessoas da internet, que a internet tem um grande poder. Se você não pode estar com essas pessoas presencialmente, pela internet mesmo, acompanha, segue elas, porque vai te dar uma dose diária de motivação. Você vai ver todo dia a luta que ela tem para fazer o negócio dar certo. Você vai falar, cara, eu também posso. Ela é uma pessoa igual a mim. É isso aí. Cara, sensacional. Concordo plenamente também. Ambiência é tudo, cara. É tudo. Quer empreender, anda com pessoas que estão empreendendo. Quer se desenvolver em algo, anda com essas pessoas. É muito importante isso, muito importante. Iago, gratidão pelo seu tempo que você investiu aqui no projeto Empreender a Mais. Aprendi bastante com você, tenho certeza que as pessoas que estão aqui ouvindo aprendeu também, né? E que vão ouvir ainda, que esse vídeo, né, perdure por muitos tempos aí. Esses aprendizados que foram passados aqui são aprendizados que vai, nossa, nunca vai acabar essas questões, né, Exatamente. que a gente falou aqui. Cara, gratidão, viu? Gratidão pelo seu tempo aí. Eu agradeço pelo convite que você me fez de estar aqui mostrando a minha história, contar até um lado que as pessoas não tinham visto, falar sobre coisas que para mim às vezes eram óbvias e para outras pessoas não são. Tá podendo despertar mesmo e mostrar uma oportunidade, um leque de possibilidades que as pessoas podem ter na vida delas, que a vida delas não precisa ser só nascer, trabalhar e se aposentar lá, morrer aquela aposentadoriazinha. Então, pô, eu agradeço mesmo pelo convite. Uma honra estar aqui e que, cara, teu processo, a tua empresa cresça muito, porque eu tenho certeza absoluta que vai impactar e ajudar muitas pessoas. Dar conscientização sobre o empreendedorismo verdadeiro mesmo, sem ser aqueles de internet que só falam pra você que você tem que começar, que você tem que fazer e tal, e vai ajudar as pessoas. Cara, não é fácil assim que nem falam, não.
dá Uhum. trabalho, esforço, mas a recompensa vem, com certeza. Legal. Iago, tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. Abraço. Uma honra, Henrique. Até Falou, mais. até mais. Deixa eu parar aqui.